De hoje é sobre medo em crianças. Eu já falei aqui diversas vezes o quanto os papais refletem suas dores, seus traumas, seus medos nas crianças. O que isso significa? As crianças, elas funcionam como espelho. Muitas vezes elas sentem a nossa energia, os nossos sentimentos. E na microfisioterapia é muito comum a gente achar na pele da criança, lá nos bloqueios e traumas, os conflitos que são dos papais. Porque uma criança pequena, ela não sabe realmente o que é culpa, o que é desvalorização, o que é sentimento de incapacidade, de fracasso, mas os papais sabem. E a mamãe, ela é um reflexo maior nas crianças. Geralmente, o medo em crianças está ligado às duas coisas. Primeiro, o papai ser forte, o papai estar presente, o papai mostrar segurança para essas crianças. Isso nós estamos falando de uma casa onde habita o papai e a mamãe, em um casamento. Quando os pais são separados ou a mãe é solteira, é um assunto para outro vídeo. Então, quando os papais eles estão casados na mesma casa e a criança não vê o papai como mais forte, dá problema, porque o papai, pelo nível de testosterona, ele precisa proteger. Então, é ele que vai fazer essa proteção. E a criança precisa enxergar o papai como forte. E o outro grande problema é quando a mãe sente culpa. Muita culpa e um apego de não liberar a criança. Então, mamães, muitas vezes vocês trabalham o dia todo, fazem isso, fazem aquilo, e aí no final do dia vem o medo, a culpa, vem o sentimento de incapacidade, vem o sentimento de não ter dado conta, de ter passado o dia inteiro longe, de não ser uma mãe suficiente. E aí o que essa criança vai fazer? Chorar. Vai ter medo de dormir sozinha, vai querer ficar agarradinha em você. Por quê? Porque ela sente o que você sente. Então, qual que é a hora, inconscientemente, que você consegue ficar mais com ela? De madrugada. Então, muitas vezes eu pergunto em consultório, a criança não dorme, a criança tem medo, a criança não fica no quartinho. O porquê que a mamãe precisa que ela tenha medo? Precise que ela não durma. Isso é muito inconsciente. É lógico, nenhuma mamãe em sã consciência vai querer que o filho não durma. E aí a escola também acontece isso. É muito comum criança ter medo de ir para a escola. E geralmente não é o papai que elas querem ficar grudada, é na mamãe. Às vezes já aconteceu da mamãe não gostar da creche, ter medo da criança ir para aquela creche, ter inseguranças, achar que aquela creche não é boa, ou que a escolinha é isso, ou que a prof não vai cuidar tão bem. E aí o que a criança sente? Medo. E aí o que a criança faz? Chora. Porque em sã consciência a gente não pode dizer, só vou tirar da creche. Porque é o melhor, né? Cada um faz as suas decisões. Mas naquele momento tinha decidido pelo racional que era o melhor ir para escola. Mas no inconsciente eu quero que ela fique em casa, eu não quero liberar. Ou mais inconsciente ainda, muito inconsciente, o medo de não ser mais amada, o medo da criança escolher mais a prof, ou escolher mais a vovó. E aí o que a criança faz? Por esse medo da mãe, de não conseguir liberar, quer ficar grudadinha, quer ficar pertinho, escolhe a mãe. E por mais que a mãe esteja cansada, no fundo do fundo, ela gosta de ser a escolhida. Ela gosta de ser a primeira opção. Da criança não querer ficar com ninguém e só com ela. Consegue me entender? Sabe qual é a melhor mãe do mundo? A mãe que não é necessária. Libere essas crianças, libere e se libere. Se libere da culpa, se libere dos medos, se libere da ausência, de ficar longe. Se é necessário você ficar longe, se é necessário para o sustento ou por 1000 motivos, tá tudo bem. O que dá trauma real numa criança não é o que você faz, mas é assim como o que você sente em relação ao que você faz. Uma vez eu tive uma mãezinha
que ela nunca ia no salão, não ia em lugar nenhum, porque ela tinha medo do trauma que a criança poderia ter por ela se afastar. A criança já tinha uns 2 aninhos, 3. E aí, o que gerava, o que mais na micro tinha trauminha na criança, era o sentimento de culpa. Então, não era o afastamento que gera medo, mas a culpa por ter se afastado. Isso é importante. Escute isso. Não é o afastamento que gera traumas, mas a culpa por ter se afastado. Então, libere o seu filho das suas culpas, libere o seu filho dos seus pensamentos, sentimentos negativos, e ele vai conseguir ir para a escola, se desenvolver, ser quem ele nasceu para ser. Faça isso com seu filho. Fale no ouvidinho dele: filho, eu libero você para você ser quem você nasceu para ser. Isso é muito importante. Isso tem um poder que é maravilhoso na vida das crianças. Libere essas crianças e o medo vai melhorar.